lá sendo revistada e comecei a ficar nervosa. Chamei o policial de moço e lá moço é ofensa e a gente não sabe. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Emílio e estamos aqui no podcast Vida IMD. Para quem ainda não sabe, IMD é incrível, marcante e divertido. E a nossa proposta nesse podcast é conversar com pessoas que têm histórias incríveis, marcantes ou divertidas, ou quem sabe as três coisas juntas. E dessa vez eu trouxe uma profissional da área de trabalho, mas que tem cada história. A minha amiga Renata Arouca, ela é profissional da área de segurança do trabalho, mas Sim. Formação em engenharia civil, né? Então é engenheira civil de formação, mas já está na área de segurança do trabalho há quantos anos? Vamos fazer conta. Quase 20 anos. Quase 20 anos na área de segurança do trabalho. E com as histórias assim bem interessantes. Então eu chamei a Renata para a gente bater esse papo aqui e tem uma história especificamente que eu quero ouvir de Renata que aconteceu, se eu não me engano, em Coimbra. Sim, Isso, Renata. sim. Mas vamos chegar em Coimbra. Renata, muito obrigado por aceitar o convite, né? Você hoje, então, é baiana, não? De nascença? Sou baiana. É baiana de Sou nascença. terapolitana. Casada, com filho? Casada, 2 filhos. 2 filhos, quantos anos? Um tem 6 e outro tem 12. E Sou filha do meio. filha do meio. Sou do meio. Ah. Né? Tenho 2 irmãs, Fernanda e Roberta. Sou filha do meio e que mais? Engenheira civil, engenheira de segurança. E segurança do trabalho, você já trabalha nessa área especificamente há quanto tempo? Desde quando eu comecei, né? Na verdade, eu emendei, finalizei a graduação e já emendei com a pós-graduação, né? Então, uma média tem 19, quase 20 anos. Quase 20 anos. É. Você fez graduação em engenharia civil, Graduação você em falou. engenharia civil. Você fez aonde? Na Federal. Na Universidade na Federal da Bahia. É isso. Tá. Nesse período que você fez a faculdade, foi o período que você também teve uma experiência fora do país. Isso. Pronto, onde é que foi? Foi assim, tinha um programa, né? Um programa que chamava de Erasmus, que chamava o nome do programa dentro da Federal. E aí a gente concorria, né? Eu tinha vários lugares vários países, e aí a gente, de fato, eu fui para Portugal, para Coimbra, para estudar engenharia civil. Isso dentro da do UFBA. Contexto da UFBA. Isso. Então eu fui com visto de estudante, né? Tudo preparado pela UFBA, Você fez um né? teste, uma prova, concorreu com outras pessoas? Na verdade, Como é era que é o score, processo? né? Era assim, era por notas, né? Você era uma boa aluna? Acredito que sim, né? Sim, Sim. você era uma boa Sim, aluna. então na Federal, sim, né? Eu estudava bastante, eu tinha notas boas e, de fato, foi eu e mais um menino de engenharia civil. Tinha de outros cursos, né? Tá. Tem uma amiga minha que a gente virou muito amiga, que hoje é muito próxima, amiga e irmã, que a gente ficou lá morando também junta, que é de farmácia. Então tinha vários outros cursos. E lá também, lá em Coimbra, é muito forte a parte do direito, né? Tá. Então tinha muita gente também de direito. Tá. Tá, aí você foi para Coimbra. Já tinha ido para Portugal alguma vez? Não. Foi a primeira experiência? A primeira experiência, não fora do país, que eu tinha ido para Disney, tinha feito uma viagem internacional, né? Mas foi a primeira experiência sozinha, né? Saindo de casa. Saí de casa, que eu tinha 21 anos, né? E fui sozinha. Na verdade, eu fui Para passar um ano lá. Para passar um ano, né? Eu fui com esse grupo, na verdade, que a gente conheceu ali na reitoria, que tinha alguns eventos, mas de verdade eu não conhecia, né? Nem a pessoa que fazia engenharia civil, que já estava mais avançada, eu não conhecia. Mas só tinha a opção de Coimbra, de Portugal, Não, nesse tinha Erasmus? Porto, tinha Espanha, Tá, tinha outros países, tinha outros países Portugal. além de Portugal. Por que sim. Portugal? Por que você escolheu Coimbra? Algum motivo, não? Na verdade, tem A língua? Na verdade, também, né? Na verdade, também. E tinha eu tenho uma amiga de escola que o irmão dela foi para Coimbra. Ele fez a mesma coisa, engenheiro civil, foi para Coimbra. Então ele falava muito bem, ele contou as experiências, eu falei, eu quero. E ele também fazia federal. Tá. E ele era mais velho, eu falei assim, não, eu vou também para Coimbra, eu não sei, foi nesse contexto, né? E aí, você achava que o português de lá falava o português daqui? Era o mesmo português, o né? português, mas o Sacava português de Portugal, na verdade, que quando você chega lá, você entende que você não fala português, você fala brasileiro, porque é uma língua completa. Diferente. É muito difícil, assim, no início, para você se
adaptar é bem complexo, né? É. E você chegou lá, que fevereiro, janeiro, dezembro? Não, fui em setembro. A gente Tá, foi então não porque estava frio ainda, né? Você nem pegou. mais ou menos, Já né? ficando Tava frio. naquele no finalzinho e logo depois começou o inverno. Mas pra gente, né? Pra baiano, eu peguei aquilo ali já era frio, Coimbra né? é sul, norte? Coimbra é perto fica entre Lisboa e Porto ali, né? Tá, tá, Ali pertinho da Espanha, tudo, né? tá. E E você chegou lá, você morava sozinha, morava com amiga, morava, como é eu que fui era? sozinha. Na verdade, viajou esse grupo. E assim, eu era a única mulher desse grupo, que tinha outros engenheiros, tinha engenheiro eletricista, tinha outros engenheiros, tinha também o pessoal do direito. A gente foi, viajamos, e aí quando chegou lá, no primeiro dia a gente ficou em albergue, Hum, né? E depois cada um foi procurando o espaço onde morar. Como eles eram já amigos do hum, São Paulo, eles já tinham aquelas amizades, hum, eles alugaram uma casa e eu fui atrás de apartamentos, né? E quando você chega lá, aí via arrenda-se quartos para raparigas. É, Ai, meu Deus, não é aqui, né? Mas você, não, você não é rapariga, rapariga. não. Lá eu sou, aqui não, porque aí depois você começa a entender que rapariga é menina. Ah, Engraçado isso, né? é, Então, assim, então tinha uns quartos lá, porque Coimbra ela é uma cidade universitária, né? tá. Tinha muitos brasileiros e normalmente os portugueses que iam para lá, no final de semana eles voltavam para casa. Então, ficava muito brasileiro, né, no Uhum, final de semana, né? Porque ela, como é uma cidade universitária, ficava perto de Porto, tudo, todo mundo ia para suas casas, os portugueses, uhum, e ficava mais lá os brasileiros, os espanhóis, então os italianos, que também tinha esse programa com outros países, né? hum. Então, na verdade, era mais ou menos assim que funcionava, né? Mas era muito diferente a língua, assim, você percebeu logo de cara o jeito do português falar frente ao brasileiro? Olha, eu tive um impacto bem grande que quando eu cheguei, os meninos passaram na alfândega e, na verdade, eu fui barrada, né? Ah, Aí, começou aí bem. comecei bem. É. Aí, para entrar, né? E quando eu cheguei lá, eu mostrei, né, meu visto, tudo, e eles abriram minha mala. Só que, quando eu fui para passar um ano, um euro naquela época era quase R$ 4. Hum, Aí a gente fala assim, não, a gente leva tudo, né? Absorvente, pasta de dente, sabonete, um monte de coisa. E tinha coisas que eu não sabia que minha mãe tinha me colocado de presente para mim, né? Aí eu cheguei, e aí eles assim, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? E eu falei assim, eu não sei. Você não Eu sabia não o que tinha sei, na eu mala. não sei. Aí eu falei assim, moço, eu não sei. Ô moço, estás a pensar que está a falar com quem? Eu falei, ai meu Deus do céu, desculpa, senhor, desculpa, senhor. Aí já começa a ficar nervosa, né? No momento ali Hum, da entrada. E aí, como é que você não sabe o que é que tem dentro da mala? Eu falei, porque foi um presente da minha mãe. Eu acho que foi hum. um presente da minha mãe. Aí eles abriram tudo. Abriram, inclusive, o pacote de absorvente. Tudo, assim, O porque próprio assim, o absorvente. próprio absorvente, abriram tudo. Aí, e os meninos lá, né? Os outros meninos esperando, e eu lá sendo revistada e comecei a ficar nervosa. Chamei o policial de moço, e lá moço é ofensa, e a gente não sabe. Ah, E eu não sabia disso, né? ah, E aí eu falei, meu Deus, eu vou ser deportada. Ai, meu Deus do céu, você viu fazer aqui? Aí fez aquela entrevista. Porque, querida, não tinha alguns brasileiros que iam lá, né? hum. Nessa parte de prostituição, tudo. Só que eu tava com visto de estudo, eu tava tudo certinho. Você não era uma rapariga? Não, não era uma rapariga, de verdade, não era uma rapariga. E aí, meu Deus, eu comecei a ficar nervosa, mas deu tudo certo. Aí deu tudo Passou, certo, entrou. passei, Entrou. entrei. Aí É. a gente foi correndo para pegar trem e tudo para ir para Coimbra. Chegamos em Coimbra, e de fato a gente ficou no albergue, né? E aí no outro dia foi procurar casa para a gente ficar. Pra E aí ficar. o que é que aconteceu? Eu já fui. Esse amigo meu, que é o irmão do amigo meu, de minha melhor amiga, Hum, ele me deu o endereço da onde ele morou, que era uma hum, casa de uma senhora, Dona Arlinda. hum, Aí eu falei, olha, eu vou procurar e vou na casa de Dona Arlinda. Ela, por incrível que pareça, ela só alugava, arrendava, né? Ele só alugava para menina, mas com ele foi uma exceção, ele e o amigo dele. Mas ele falou, vou lá. Eu falei, pô, eu já tenho uma referência. Aí quando eu fui lá, tinha quarto vago. hum. E aí eu dividi um quarto, aí eu já cheguei lá e falei, ó, é aqui mesmo que eu vou ficar conhecida. Dona Arlinda, falei de Rafael. Aí você já Dona não Lins era é portuguesa. uma portuguesa, é uma É. portuguesa.
ela alugava a parte de cima, eram 3 andares, a parte do meio ela tinha os filhos que ficava e a parte de baixo tinha onde tinha cozinha, onde tinha tudo, né? E aí a gente subia direto, aí tinha essas portuguesas que alugavam, né, também, e aí eu comecei aluguei um quarto, dividia com uma portuguesa. Com a portuguesa. Ah, você com a Pronto, portuguesa. com a portuguesa, né? É, Amélia. Bem português o nome. Bem portuguesa, né? É. E aí eu já fui direto para lá. Então foi assim, foi algo muito bom, porque Você querendo trabalhou ou lá não, também? trabalhei. Ah, E aí pronto, aí arrumei onde eu morar. Foi muito bom, porque Dona Arlinda virou uma mãe para mim, de fato, eu fazia tudo. Eu falei assim, eu tô saindo de casa, e minha casa hoje eu faço tudo. Eu falei, mas Dona Arlinda fazia tudo, até lavar minhas roupas, tudo. Eu falei, graças a mesmo? Deus. Porque Deus é assim, né? Deus é assim, coloca pessoas na nossa vida. aham. E aí pronto, e aí depois que eu estava lá, né, morando lá, eu falei, pô, agora eu preciso procurar emprego. Por Emprego. quê? Porque quando eu fui, era quase R$ 4, e assim, a faculdade, você só tinha isenção da taxa lá da universidade, mas tudo era patrocinado. Tá. E assim, era muito difícil, com minhas 2 irmãs aqui, mesmo meu pai não pagando minha faculdade, manter lá, né, quase R$ 4. Aí eu falei assim, pô, eu preciso trabalhar. Aí eu falei, vou trabalhar porque já estou aqui, eu quero conhecer a Europa, né? Meu sonho, aquilo tudo. Aí fui procurar emprego. Aí tinha McDonald's, aí você começa, né? Procurei emprego. E aí eu consegui um emprego no bar da Associação de Coimbra. Porra. Foi. Ah, No bar da associação. mas para o quê? Para Para servir? trabalhar em De garçonete, garçonete. para trabalhar ali fazendo. Mas na verdade eu ficava atrás do balcão, não ficava, né? Não é diferente Tá. aqui, não ficava servindo. A gente tinha os lanches, não tinha Tá. essas comidas. E aí eu Você comecei ficava atrás do balcão atrás junto do com as outras balcão, raparigas. junto com as outras raparigas e com os outros portugueses também, né? Que É. trabalhavam. E aí eu comecei a trabalhar lá. Servindo. No primeiro dia, derrubei uma pilha de pratos assim. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Porque eu sou uma pessoa, pensa uma pessoa que não combina com cozinha, sou eu, assim. Sem fazer nada. Meu marido diz, não, você sabe esquentar água para fazer nesse café. E de vez em quando queima. Aí eu falei assim, porque realmente eu não gosto de cozinhar. Mas eu tava lá e falei assim, não, vou arriscar. Aí Você fazia várias Aí combinações tinha de várias bebida. combinações de bebida lá. O chopp é chamado de fino. Era fino, né? Ah, Era super boa que a cerveja, assim, era bem mais forte. De fato, bem mais forte que a cerveja brasileira. E aí eu trabalhava de noite, estudava de dia, trabalhava de noite, né? E assim, era dia sim, dia quanto tempo você não. ficou nesse bar? Eu fiquei praticamente, todo o período? praticamente o período todo, né? Que aí eu fui juntando dinheiro para viajar mesmo, né? Acontecia alguma coisa inusitada assim no bar, enquanto você trabalhava lá? Não, no bar assim, era assim, ó, o engraçado era que quando era meu dia, a bar da associação lotava, enchia de brasileiro e era aquela confusão, né? Então era aquela animação, bora Renata, e botava e a gente Ah, esse bar da associação da associação era um bar onde as pessoas se encontravam, os portugueses, né, os estudantes se encontravam. Estudantes. Era o bar da Associação de Coimbra, onde era o encontro dos estudantes. Ah, Onde tá. fazia lanche de dia, era muito café, de noite tinha lá festa, música, a gente levava brasileiro para tocar. Então era assim, era muito legal, era festa, né? Muito legal. E aí aprendi, olha só, aí aprendi. Meu pai no início falou assim, você vai trabalhar num bar? Aí eu falei assim, vou trabalhar num bar, né? Mas foi ótimo, foi uma experiência assim, de fato, E você aprendeu muito a legal. servir, você aprendeu? Aprendi a tirar chopp, aprendi a fazer umas bebidas bem legais. Você faz hoje ainda? Não, porque eu não tenho a chopeira, mas eu sei. Mas se precisar tirar ali, eu sei fazer, botar colarinho, como é que faz, assim. Tem umas técnicas, mas nada muito difícil, né? E aí eu fazia uns sanduíches, fazia um negócio, e assim, olha, lá presunto. O que chama de presunto, lá é fiambre. A gente chama, aí o pessoal me pedia presunto é presunto de Parma. Aí me pedia um sangue de presunto. E aí eu dava o fiambre, achando, porque aqui presunto aí era uma confusão, eu tava tudo errado. Eu fazia o sanduíche tudo errado, achando que era presunto. Meu Deus do céu, presunto de lá era presunto de Parma, o fiambre. Não, é fiambre, isso aqui é fiambre. Eu falei, meu Deus do céu, fiambre. Confusão. Uma confusão.
E As assim, aulas as eram em aulas eram português? todas em português. No início, De Portugal? de português de Portugal, né? Que eu estava na Universidade de Hum. Coimbra, lá no Polo 2, né? Assim, era a parte mais nobre de Coimbra, porque a parte de cá onde eu morava era muito antiga, parecia assim, um Pelourinho, tudo, e tinha essa parte que era a parte mais desenvolvida, né? Onde eles chamavam lá de Polo 2. Uhum. E aí eu tinha as aulas, e no início eu não entendia absolutamente nada. Porque fala rápido? Nada, fala rápido ali, a conotação é diferente, coração, de coração. E assim, E é quando junta com 3, 4 quando palavras, três, quatro aí palavras, você e não assim, entende. eu juro por Deus, eu me senti assim, falei assim, eu não estou entendendo nem o que eles estão falando, quanto mais. E assim, ó, por que betoneira? Né? Eu tinha aula de betão armado 1, betão, que a gente chama aqui Que de é concreto, Ah, concreto. mas é betoneira. Ah, Em betoneira vem de betão, então de fato, lá eles chamavam de betoneira, é betão. betão. É betão que a gente chama de concreto, né? De fato. Então, assim, aí eu chegava assim, era aula de betão armado 1, betão armado 2. E assim, betão. Eu falava, gente, meu Deus, no início, para eu entender que o betão era concreto, aí fazia aquelas coisas, né? Aquelas análogas, eu não conseguia entender o português. E assim, aí falava de berma, falava de Berma? varão, eu entendia verão. Eu falei, professor, não O que estou é entendendo varão? o que você está. É o aço, o varão, o Ah, verão. Aí ele falou, o verão. Aí eu assisti a aula, falei assim, gente, o que é isso que eles estão falando? Tá? Aí eu associava o e só tinha verão. você de brasileira na sala? Na sala, sim. Na sala, sim. Aí a brazuca, aí o pessoal queria que no meio da sala eu ficava sambando. Era. Eu falava assim, não, gente, eu vim aqui para estudar. Ah. E era confusão que eu não entendia nada. Eu ficava assim, completamente perdida. Mas foi muito legal. Foi uma fase assim. E depois de um tempo você vai acostumando, né? Sim, Você sim. vai acostumando com o português, você vai entendendo Vai. mais o português. Que no início eu falei assim: eu não falo português de Portugal, não. Esqueça que eu não entendo nada do que eles estão falando aqui. Não estou entendendo absolutamente nada. E lá era diferente daqui, porque lá era assim: você passava, tinha um período para estudar. E tinha um mês você tinha as aulas e tinha um mês sem aula para estudar. Então, esse período que eu tinha as aulas, o que é que eu fazia? Aí eu trabalhava, tudo, a gente ficava ali e tinha um mês. Nesse um mês era só estudar e não tinha aula. Então, você só tinha direito a fazer uma prova, como se fosse uma final. Você fazia a prova teórica e prática, e você só conseguia fazer a prova prática se você tivesse os mínimos da teórica. E aí o pessoal vem que em português, né, é tudo mentira, porque de fato, assim, eu achei bem difícil. É. Foi uma faculdade muito E complicada. vem cá, a gente estava conversando sobre uma experiência que Uma você experiência. teve interessante em Portugal. Foi. Foi uma experiência de uma carona. Foi isso? Foi mais ou menos assim. Em Portugal? Em Portugal. Tá. Na verdade, a gente tinha uns amigos em Figueira da Foz. Figueira da Foz era uma cidade lá de praia, né? Tinha praia, tinha aquelas coisas. Aí era final de semana, a gente sempre ia para Figueira da Foz. Eu e Viviane e Alice, que era a gente ia nós três, né? A gente tinha uns amigos lá, a gente fez uma amizade, como lá era praia, era muito legal, né? A gente passava o final de semana lá. E aí estava tendo uma festa, né? Tava tendo a festa na praia. E a praia em Portugal é assim, é 1 quilômetro de areia, né? Assim, então, as festas eram na areia. Tá. Então, tava lá um monte de gente reunida. Acho que era a época de À São noite? João, de noite. A gente tava ali tomando, né? Tomando lá os finos, bebendo. E tinha a barraca e tudo lá. E o que é que acontece? Tinha tipo uma cascata de fogos, né? Assim, que ligava de um poste ao outro, né? E assim, e aí eu não sei o que aconteceu, a gente estava ali naquele meio, um monte de gente, desprendeu isso daqui, em vez dos fogos irem para cima, os fogos foram em direção das pessoas. Nossa! E aí começou, parecendo um míssil, e todo mundo desviando daquilo, né? Aqueles fogos que era foi Na direção de das vocês. pessoas. E tinha muita gente na praia, muita gente mesmo. Era uma festa. E assim, era muito fogos, uma festa, uma confusão, uma loucura, todo mundo, um monte de gente queimado, tudo. A gente se queimando mesmo? Se queimou mesmo, porque foi bem... Foi grave. Foi bem grave, né? E você via... E aí, o que é que acontece? Atingiu quem? O que é que você acha que foi um desses mísseis? Assim, atingiu quem? Uma pessoa que levou vocês? Você? Claro! Ah,
tudo acontece comigo, né? Eu tava ali, de fato, um atingiu de raspão. Passou por aqui, quando passou por aqui, eu fiquei careca nessa parte assim, né? Raspou assim. Zorra, pegou uma vera mesmo. E a velocidade, eu não sei te dizer. Um negócio tão forte, que quando bateu na minha cabeça, eu caí. Eu desmaiei. A princípio, eu desmaiei. Assim, a sensação, eu desmaiei, aí eu voltava. Aí, como a gente já estava tomando uma, né? Já tinha bebido bastante, assim, tinha tomado uma porrada na cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu não sabia se era bebida, eu não sabia o que é isso. Aí começou a vir o quê? Bombeiro, um monte de bombeiro, um monte de ambulância. Mas você caída no chão? Eu caí, daí eu tentava levantar, não conseguia. Eu acho que eu desmaiei umas 2, 3 vezes. E aí essas minhas amigas e esses nossos amigos chamaram, tipo, chama a ambulância, ambulância. E aí a ambulância começou a pegar as pessoas e foi lá, o bombeiro foi lá, me pegou, para me levar para um hospital. E aí eu tô ali, né, naquele processo, me colocou dentro da ambulância e um monte de gente realmente queimado e eu com esse, eu acho que era menos grave, mas como foi uma porrada na cabeça e de fato a gente ficou com medo, o pessoal não, vá na ambulância que dá tudo certo. Beleza. Aí peguei, fui na ambulância, e quando a gente chegou nesse hospital, é um hospital distante da cidade. E era bem deserto, assim, é um lugar bem deserto, bem escuro, né? Que só tinha aquele hospital. Eu não sei, parecia assim, a distância, não sei, de Salvador Larão de Freitas, um negócio assim. Era distante, mas eu não sabia nem onde eu estava, né? Mas beleza, eu tô ali de ambulância, eu tô ali com as pessoas, ok. E aí foi uma médica brasileira, inclusive, que me atendeu. Me atendeu, ela fez, aí verificou, viu que tá tudo bem, fez um curativo, veio lá, me passou um remédio, que eu estava com muita dor de cabeça, fiquei um período ali em observação. Aí mas depois, não cortou então, não? Não, na verdade não cortou, porque foi de raspão, só foi a pancada. a pancada. E de fato eu fiquei careca aqui. Na verdade raspou aqui, Queimou. Como você queimou, né? Como se eu tivesse queimado aqui e ficou bem ralinho aqui, essa parte aqui. Aí beleza, aí eu falei assim, ela, não, pode ir embora, você me deu alta, tá tudo bem, aí, a dor de cabeça tinha melhorado, tá tudo bem, eu não vomitei, não tive nada disso, né? Aí ela me liberou, aí eu falei assim, beleza, eu falei, então eu vou voltar pra festa. Tá, você e suas amigas? Não, só fui eu, porque na ambulância tinha muita gente que foi atendida e minhas amigas ficaram lá, né? E aí eu liguei no telemóvel, liguei e falei assim, ó, tô liberada, Já tá tudo tinha certo. telemóvel? Tinha telemóvel, tinha. E aí a gente se comunicava e falei assim, pô, como é que eu faço para sair daqui? Porque aí ela falou assim, não. Falei, não, eu vou voltar de ambulância. Ela falou assim, não, a ambulância só vem, não volta. Eu falei, mas eu não sei nem onde eu tô. Aí eu falei assim, meus amigos não tinham carro, né? E outra, tinha alguns brasileiros lá que estavam ilegal ainda, então eu tinha medo né, daquelas coisas. E eu no desespero, no meio do nada, tudo escuro, sem conhecer nada, sem saber onde é que eu tô, como é que eu saio daqui? Como é que eu saio desse lugar? Já que eu vim de ambulância, eu não posso voltar de ambulância. E não via sinal nenhum, e tudo, eu juro por Deus, tudo escuro. Aí eu saí do hospital. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Eu comecei a rezar. Comecei lá, que eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima, né? Que inclusive eu fui Nossa Senhora de Fátima. Aí eu falei, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora de Fátima, passe na minha frente. Me dê uma luz, me dê um caminho. Eu preciso sair daqui. Eu não sei onde eu tô, não conheço nada. E eu comecei a ficar com medo. Fiquei com medo mesmo. Que era isolado? Que era isolado, tudo. E como eu tinha tido aula, tava muita gente. Tava aquela confusão, sabe? Sabe aquela emergência gente queimado, gente grave mesmo. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Aí comecei a rezar mesmo, rezar. Meu Deus, me dê uma luz, pelo amor de Deus, me dê uma luz. Eis que a luz aparece. Paulo, quando veio uma luz no fim do túnel, eu juro por Deus, quando eu vi uma luz, eu saí correndo atrás da luz. Eu não sabia nem o que era. Eu correndo atrás da luz. Eu falei assim, Nossa Senhora, obrigada, meu Deus. Quando eu vi, tava lá um carro, um caminhão de lixo.
Falei, meu Deus, A sua luz era o caminhão de lixo. obrigado, caminhão de Ah, lixo. porque não tinha carro nenhum. Não tinha carro nenhum. Eu falei assim, caminhão de lixo. Eu virei para o pessoal. Eu preciso de uma carona, eu preciso de uma boleia. Uma Eu boleia? preciso pegar uma boleia, pelo amor de Deus. Boleia, carona, carona. É. Eles olharam assim para mim, eu falei assim, pelo amor de Deus, só não me deixe ir pendurada ali do lado de fora, que eu acabei de passar por um processo, estou com muita dor de cabeça. Deixa eu ir na cabine, naquele chão. Aí eu falei assim, meu Deus, eu comecei a agradecer, um caminhão de lixo. Eu falei assim, pô, sensacional. Tem que ter um lado positivo, né? Aí tá eu, né, dentro do caminhão de Aí lixo. foi na boleia, Eu fui foi na na boleia boleia. do caminhão de lixo. E enquanto os meninos estavam trabalhando, sei lá. Tinha uns atrás e tinha um na frente, eu acho que tinha dois na frente, assim, tinha um motorista, tinha outro, e aí eles começaram a conversar comigo. Aí ele assim, lá no Brasil, eu falei, não, no Brasil? Ave Maria, eu pego direto carona no caminhão de lixo. Isso daqui é normal. É normal acontecer. É muito. Passou o caminhão, vai, me dá uma carona aí, é normal. Porque assim, pô, eles foram muito bonzinhos comigo, sabe? Eles foram assim. Aí eu falei assim. É verdade, Brazuca? É verdade que você. Verdade, verdade. Não tem problema nenhum. Qual é o problema de eu estar aqui, né? Aí você conseguiu voltar. E aí pra eu lá pra consegui voltar. E assim, parava para pegar o lixo, parava aí nesse. Mas você a não gente quis ajudar vai eles também, não? Não, porque eu tava na cabine. Na cabine não dava para sair correndo atrás do lixo. Até porque eu também não tinha essa habilidade, né? Poderia acontecer um acidente. E aí, de fato, eu fui. Quando eles chegaram bem perto, e falei assim, ó, Brazuca, vai ter que ficar aqui. Eu falei, não, tudo bem, tá ótimo, agradeci tudo. Aí eles foram embora. E aí eu voltei pra festa. E Aí ainda eu foi voltei, curtir a festa. fui andando, voltei pra festa. Aí voltei pra festa. Aí foi aquela resenha, né? E aí, Renato, você voltou com... Voltei de caminhão de lixo. Eu, rapaz, peguei uma carona ali, muito legal. Pegou a carona com quem? Rapaz, eu peguei uma carona no caminhão de lixo. Rapaz, foi aquela escolha. E eu tenho certeza que é muito difícil, nunca ninguém me pegou uma carona no caminhão. Não é uma coisa fácil de pegar. Não é uma mas coisa fácil de pegar. E Mas- me fala, em termos de experiência lá em Portugal, você já voltou outras vezes em Portugal? Não voltei. Só foi naquela, Só foi né, nessa vez. nessa época. Mas minha mãe voltou. Minha mãe foi para Portugal. E quando minha mãe foi para Portugal, eu falei assim. E ela foi para Coimbra. Eu falei, eu quero que você vá lá na casa de Dona Arlinda. E aí ela foi, com meu pai disse que estava uma chuva, aí ela foi. E tipo assim, aí fizeram a chamada de vídeo, né? Porque antigamente não tinha isso, né? Hoje já tem. E aí, foi aquela emoção. E Dona Arlinda, que de fato, aquele período Foi uma ali mãe foi pra uma você. mãe para mim, assim. Ela me tratava Ave Maria. Minha Mas você já teve menina, contato minha com ela de menina, novo? minha menina, hein? Você já teve contato com Eu ela de tenho novo? contatos com ela, sim, mas só que o que é que aconteceu? Eu perdi, de fato, que a gente não se comunicava, que era por carta. Eu não me lembro, não tinha o celular, não tinha o WhatsApp. E aí eu não sabia nem se ela estava viva. Eu falei, minha mãe, eu quero que você precise ir lá. Aí ela falou assim, ó, Renato, só tô aqui por você, porque tava uma chuva. E aí tocou lá. E aí depois minha mãe ficou lá, tomou um café, foi bem legal. Foi bem divertido. Você passou, quer dizer, você teve todo esse período de formação, vamos dizer lá, né? Aí você voltou para o Brasil. Você teve um momento de virada de chave entre a área de construção civil e segurança do trabalho? Ou tá tudo dentro da mesma... Não, logo depois que eu terminei, aí eu voltei para o Brasil, né? Aí eu curti bastante a Europa, conheci alguns países, fui, né, de mochilão, aquelas Você fez um coisas. mochilão Eu lá. preciso, inclusive, eu prometi à minha amiga que a gente vai voltar lá, mas não vai voltar lá, vai voltar lá em outro nível, né? Porque a gente dormia em estação de trem, a gente dormia em saco de lixo não, aquele de saco lixo. saco de Saco de dormir. saco de dormir. É. E aí, assim, a gente, praticamente o dinheiro contado, né? Eu lembro quando a gente chegou em Milão, a gente lá andando com aquele Mas você estava em sobretudo. Milão. Milano, Você estava em Milão. Milano, com aquele sobretudo, a gente assim. E aí, não, aí a gente chegava, comprava atum, e comprava pão. E aí tirava e fazia aquelas, mas a gente estava em Milão, a gente estava lá com sobretudo o importante é você não ter, né? Parecer bom. Mas você conheceu Milão. Conheci Milão. Conheceu. E em Milão, Você conheceu Itália, a conheceu Itália, Espanha, a França. França, Aí eu fui Portugal, para Praga, fui para Budapeste, fui para Suíça, Amsterdã, Amsterdã na Holanda, Amsterdã. comeu bolinho na Holanda.
Não, Não, que não comeu. bolinho. Bolinho! Que bolinho! Que bolinho que eu Quem vai comi! para Amsterdã Não tem que comi comer um bolinho, bolinho. né? O jovem não comeu bolinho, um bolinho da Amsterdã, não É, comeu. não comi, não. Não. A gente pode mentir, né? Na verdade, tinha uns amigos, tinha lá, tinha brisadeiro, tinha um negócio assim, né? Lá. E aí eu fui pra lá, eu também fui Você foi em Paris? Fui em Paris. Você subiu a Torre Eiffel? Subi a Torre Eiffel. Fui Foi lá. até o último. Fui até o O último. último onde é fechado, onde né? é Que você tem fechado, o isso aí. museu, entre Isso. aspas, né? Que você tem Foi. o Eiffel, né? Que tá lá também. Aí eu fui. E aí, de fato, eu conheci até mais do que... Quem você achou mais simpático de todos esses? O português, o espanhol, o francês? Ou todos têm mais ou menos o mesmo jeitão? Não, é porque assim, eles, europeus de fato, eu acho que eles são mais, é diferente de brasileiro, né? É isso aí, né? É diferente, né? É. Então, assim, tinha alguns portugueses que a gente falava, meu Deus, né? Brutos. Assim, bem, mas francês também, mas como eu estava vivendo um universo assim, que era muito jovens, então eu tinha muitos amigos espanhóis, eu tinha amigos italianos e era uma festa, a gente estava ali Você vivendo... curtia tudo. Na verdade, a gente estava ali vivendo uma festa, né? Um fantástico mundo de Bob, que você tá ali sem paz, a primeira vez que a gente saiu, naquela liberdade em outro país, né? Vivendo aquilo dali, era tudo novidade, trabalhando, tendo dinheiro. Mas você vê que viagens como essa, aconteceu não sei quantos anos atrás, mas você lembra de quase Lembro tudo, de porque ela é muita muito coisa, marcante. muito Né? marcante. Muito Eu marcante. tenho histórias assim que ficam na minha memória quando eu fui para Paris também, né? E por isso que eu te perguntei, né? O que você acha do francês ou do Sim. português, que eles são bem assim, né? E uma das histórias, eu com um grande amigo meu, Sérgio, a gente estava procurando um lugar para comer. E aí a gente passou em frente a um pequeno restaurante que tinha uma placa na frente com 1 ou 2 pratos em giz, né, escrito, né? Aí a gente olhou para a placa e ele olhou assim, ele falava mais ou menos um pouco francês, porque ele já tinha morado lá, né? Sim. Aí ele falou, não, aqui deve ter uns pratos bons assim, vamos sentar para comer, né? Beleza, aí entramos, sentamos na mesa, aí chamamos o garçom. Aí quando um garçom chegou, esse meu amigo que fala um pouco do francês pediu um menu, né? Falou, traz pra gente o menu pra gente dar uma olhada nas opções, né? Aí o garçom olhou pra cara dele e falou, não tem menu. Aí ele falou, como não tem menu? Ele falou, não tem menu. Não, mas a gente chegou aqui, viu aquele quadro ali, tal, com aquela informação. Falou, aquele quadro, um momentinho. Ele foi lá, pegou o quadro e botou o quadro pá, em cima da mesa, tá aqui o menu. O menu deles era aqueles 2 pratos que ele tinha, né? Sim. Então, esse jeitão bruto É. do francês. E às vezes as coisas a gente não entender, né? Na Torre Eiffel, que eu perguntei, estava na Torre Eiffel, e aí uma fila enorme para poder, uma fila grande, para poder pegar o champanhe. Não sei se você chegou a brindar Não, com o champanhe lá em champanhe cima. não. Então tinha um lugar lá, uma portinha, onde as pessoas pegavam o champanhe. E a gente começou a olhar, as pessoas saíram com um copinho, né, de champanhe, brindando e tal. Falei, vamos pegar a fila, vamos comprar um champanhe e tal. Aí pegamos a fila, como chegou na nossa hora, a gente queria um copo de champanhe, o cara, não tem. Eu falei, pô, não tem? Não, não tem, mas não tem. Aí saímos e ficamos meio sem jeito, né? Aí logo depois um outro casal veio, pediu e saiu com um copo de champanhe. Aí meu amigo foi indignado, eu falei, não, alguma coisa tá errada. Aí a gente chegou aqui do lado, acompanhando a pessoa pedir de novo e tal. Aí que ele foi entender, não, porque o cara tá entendendo que a gente quer um copo de champanhe, não um copo com champanhe. Então, Não, são bem literais. E o que aconteceu? Teve uma vez que eu estava lá em Portugal, e aí a gente também estava num restaurante, e aí eu cheguei e pedi, e falei assim, tem guardanapo? Tem. Beleza, aí eu falei assim, aí eu parei de falar moço, né, porque era uma ofensa. é. Sim, cadê o guardanapo? Não, você perguntou se tinha. Você só Você perguntou se tinha. Você não me perguntou? Tentei. E quando eu morei em Angola, lá era assim, tem, mas não há. Ou seja, acabou. Tem, Mas aqui tem, você fala, tem, mas não, tem, mas não há. aqui a gente fala isso, né? E O pessoal fica até engraçado, confuso. é que eu falo assim, olha, eu sou poliglota em português, que eu morei em Angola, morei em Portugal e moro no Brasil, né? Então, as experiências, assim, quando a gente pegava o avião para ir para Angola, porque para Angola eu fui, de fato, já era engenheira, né? E aí eu fui trabalhar, né? Na época que eu fui trabalhar. E aí, quando a gente pegava um avião, aí tinha as aeromoças, tudo que chegava assim para você assim, carne ou frango? Carne ou peixe? Aí você falava carne, mas só tem peixe.
Aí você ia comer frango. Aí eu falei assim, nossa, aí era muito engraçado. Ah, você falou de avião, avião é um negócio engraçado. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu não falava nada de Sim, inglês, né? sim. Muito, nada, eu era jovem. E aí, dentro do avião, era um avião da American Airlines. Eu me lembro como se fosse hoje. E aí eu cheguei, era 11 horas da noite, lá vai eu com vontade de ir no banheiro. Aí fui para a porta do banheiro, aí o banheiro fechado e escrito push. Aí Sim. eu taclei a puxar e nada de abrir o banheiro. Aí eu fiquei parado do lado. Aí eu passei quase uma hora, puxava e nada. Eu falei, pô, o pessoal não sai daí de dentro. Até que eu chamei a aeromoça. Aí eu falei, pô, e ela falava inglês, né? Sim. Não tá abrindo e tal. Ela chegou e fez assim, puf. É. Foi aí que eu aprendi que puxa e É, empurre, né? Mas são coisas engraçadas, quando você tá fora do Ah, país, não, essas quando tá experiências. fora. E assim, olha só. Então, e lá em Portugal também é muito engraçado, porque quando eu cheguei na faculdade a gente tirava muita xerox, né? Tirava muita. Então tinha lá a fotocópia, né? Lá é fotocópia. Fotocópia. E aí eu chegava com o meu bocão, que eu gosto de falar alto, que eu falo, no meio de um monte de portugueses, eu falo assim. Eu quero uma xerox. Hum. Só que xerox lá é camisinha. Aí chegava assim, xerox na farmácia. Aí eu ficava, Xerox era na farmácia? Ah, sim. xerox na farmácia. Aí eu falava assim, xerox na farmácia? Não, eu quero uma xerox, não sei o quê. Xerox na farmácia. Ou seja, eu no meio do povo pedi Pediu camisinha. camisinha. Aí depois você começa a entender, né? Eu falei, meu Deus, não Que me desculpe, eu vergonha. fotocópia. Eu não vejo a vergonha, não, que eu era brasileira, eu não sabia o que era. Falei, não, desculpe, gente, desculpa a fotocópia, uma fotocópia. Que depois eu fui entender o que era xerox, né? Aí, assim, você dá umas bolas Não, fora, né? é. E outra muito engraçada também, quando eu lembro, quando eu fui, que eu fui me depilar, aí eu fui, né, fazer a virilha e eu cheguei pra moça e perguntei assim, quanto é pra fazer a depilação da virilha? Ela me disse assim, de um lado ou do outro? Eu falei, nossa, aqui só faz pela metade? Eu não quero mais não quero mais. Eu falei, minha cara, que negócio Como é que é? esquisito. Do lado do outro? Do lado do outro, eu falei assim, não, metade. Hoje eu só vou dar pela metade, Metade, amanhã eu né? volto aqui. Aí eu falando assim, gente do céu. E outra E coisa era também. verdade, ela podia depilar com a Eu metade? eu sei lá, ou então ela falou, eu sei lá. E eu falei assim, muito estranho, né? E teve uma matéria que eu peguei, que eu tinha aula com os portugueses, que era de trânsito lá, que a gente ficava controlando o trânsito, e a gente, um frio, e ficava em cima de uma ponte, que aí eu precisava controlar o fluxo de veículo. Aí umas controlavam um veículo que entrava para a esquerda, outro que entrava para cá, e a gente ficava ali, controlando, e caminhão, e não sei o quê, a mota, eu acho que é moto, eu não me lembro, não é moto, era a mota, né? Ah. Aí a mota, aí e a gente lá controlando. Aí no meio desse processo eu virei assim, meu Deus, que trabalho de português da porra! Porra! Que trabalho de português da porra! Quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, Renata, você está em Portugal. O que é isso? Porque a gente, né? Aí ele, você falou que eu falei, não, nada, bem que vocês são portugueses e não entenderam mesmo. Mas na verdade eu estava ali, eu falei, meu Deus do céu, daqui a pouco. E eles brincam com a gente também, né? Da É, mesma forma que a eles gente fala dizem do que português, eles também acabam eles acham falando que do a gente brasileiro, que a gente que é. que é Mas o... eu acho que eles são bem literais, assim, de fato, né, aquilo dali, mas tem algumas coisas que são mais atrasadas, sim, mas extremamente burocrático, né, burocrático, também. mas eu digo assim, a faculdade mesmo, assim, foi uma faculdade muito difícil, não foi fácil. Sim. Não foi fácil. Também eu acho que aqui no Brasil eu só estudava, lá eu trabalhava, e de noite, na farra. Aí no outro dia você estava de ressaca, ou então você estava para estudar, para pegar um ônibus, para estudar. Então, querendo ou não, teve essa diferença, né? Mas foi um período, assim, muito legal. Só para a gente ir fechando também, eu queria fazer uma pergunta. No trabalho que você faz hoje, a gente estava conversando antes, as curiosidades são mais negativas do que positivas, né? Quando você tem algum acontecimento, não é um acontecimento bom, né? Porque assim, trabalhar com segurança do trabalho, a gente, de fato, a gente
aparece muito quando tem um acidente, né? Que de fato não é... O resultado do nosso trabalho é um resultado preventivo. De fato, se a gente não está nos holofotes, é sinal que está tudo bem. Né? Quando a gente não está em evidência, que é sinal que o trabalho preventivo ele foi feito muito bem. Então, quando aciona a gente, quando tem um evento, né? Quando de fato é um acidente e aí de fato é algo marcante, mas para um lado negativo. O ideal é que vocês não apareçam. Quem é de É, segurança do trabalho não justamente. pode aparecer, em tese. Teoricamente, Teoricamente. né? Teoricamente a gente faz um trabalho muito mais preventivo, um trabalho ali muito mais nos bastidores, né? Tentando trabalhar de maneira mais, fazendo as análises de risco, fazendo todo o gerenciamento de riscos ocupacionais. E agora também está entrando em vigor a NR1, que é para falar de riscos psicossociais. De fato, que vocês também atuam nessa parte. porque é gerenciamento de risco, que é um risco ergonômico, né? Que a gente está falando do ambiente de trabalho. Então, a gente precisa multidisciplinar, não é só Renato, não é só engenheiro de segurança do trabalho. Mas o problema das empresas, a maioria das empresas, inclusive teve agora um evento lá no show de Shakira, que antes, na montagem, teve um trabalhador que faleceu. Sim. E assim, aí você vê que o show aconteceu, que não teve, de fato, um embargo. E quando foi dar uma reportagem, eu acho que era, eu não sei se foi um delegado ou alguma coisa, tipo assim, responsabilizando o técnico de segurança. Isso muito acontece. A ausência da segurança responsabilizar a equipe de segurança. Na verdade, isso não pode acontecer. Tem que acabar com isso, porque a responsabilidade da vida é a responsabilidade de todos. Né? De fato, o técnico de segurança que está ali querendo que tudo de fato aconteça. Mas é muito difícil você implementar treinamentos. Você sabe como é que a gente precisa fazer treinamentos, precisa fazer as capacitações, as inspeções, a gente precisa estar ali naquela rotina do dia a dia, TDT. Então, é uma rotina muito puxada e a gente, de fato, a gente é normativa. Envolve muita coisa. Um show desse tamanho, você imagina a quantidade de riscos que devem ser. Aí é uma gestão, aí de fato, a empresa colocou um integrante capacitado, a empresa, porque muitas vezes a gente quer fazer, muitas vezes a gente tenta, e tem uma dificuldade, uma reatividade, porque as pessoas acham que segurança é custo e não investimento, né? Investir na segurança, muitos empresários, muita gente acha que é isso. Se tem, a partir de 100 pessoas precisa ter um técnico, então eu vou ter 99. Para não ter o técnico de segurança. Mas você imagina 99 pessoas sem ter uma ação de uma visão preventiva. É muito complicado, entendeu? A gente faz muito evento, por exemplo, no Parque das Dunas hoje, a gente tem um CT lá que a gente realiza atividade de trilha e quando o cliente me pergunta, eu mando para ele uma anamnese e mando para ele uma planilha para ele responder para eu fazer o seguro de vida. Sim. Aí ele me pergunta, Paulo, é necessário o seguro de vida? E a anamnese também? Eles precisam responder isso? Precisa. Como é que eu vou saber qual é o perfil de público que vai fazer trilha? Como é que eu vou saber como é que são as pessoas, se elas podem ou não fazer a trilha, se elas têm condição ou não de entrar? E aí você chega lá, você tem que ter um plano também de caso a pessoa passe mal no meio da trilha. A gente tem que ter um quadriciclo para poder ir lá num plano de emergência, pegar essa pessoa, trazer. E aí quando há eventos acima de tantas pessoas, tem que ter uma ambulância. Mas tem que ter ambulância? Tem. A gente contrata isso tudo para não usar. Justamente, é isso que eu ia falar. É importante que você nunca use. Nunca use. Nunca use, que você nunca precise usar. Mas se você precisar, você está preparado. Sempre preparado. Você está preparado, porque é uma resposta, uma ação rápida, que de fato salva vidas. Você sabe por que de forma geral, né, no mundo inteiro, quando você viaja, você tem que ter o seguro de viagem. Porque nenhum país quer ter um custo com você, já que você não é daquele país, né? Seu país de origem é o Brasil. Então, se você tiver algum problema lá, para você não gerar um custo para aquele país, você tem que ter um plano não é nem um plano de saúde, né? Um seguro de saúde para você ter toda a sua assistência e, se necessário, você poder voltar para o Brasil. Mas, de novo, quem vai fazer uma viagem dessa não quer saber de usar esse tipo de seguro, mas é melhor ter. Porque se você precisar... Com certeza. A mentalidade dos empresários é assim, nunca precisei,
significa que você nunca vai, que Você nunca vai precisa, que você nunca precisar. vai precisar. Mas você precisa estar preparado, gente. A Preparado. segurança é isso, é trabalhar com prevenção. E aí, esses riscos todos que coloca esses integrantes, exposto à altura, ambiente confinado, ruído, vibração. Até você está falando, fazendo supressão, a gente precisa fazer treinamento de resgate de animais peçonhentos e o plano de emergência para caso venha, né, acontecer, para onde eu vou levar, para onde eu vou, porque a gente precisa ser rápido. Sim. Né? Então, assim, é muito difícil trabalhar com segurança, que é um trabalho de resiliência. Que, além de tudo, os integrantes, a responsabilidade, você trabalha, você treina, você faz, e todos os dias você encontra desvio. Aí o integrante ali fala assim, ó, aí minha abordagem agora é assim, quando eu passo, fala assim, como é seu nome? Aí fala assim, não, doutora, eu já sabe que você está errado. Eu falei, não, só perguntei seu nome. Aí você já sabe. Não, eu vou botar meu capacete, não, eu vou... Já sabe ou óculos, ou está fazendo alguma coisa ali, que sabe que não é adequado. Eu sei que muitas vezes você utilizar um EPI não é confortável, mas é necessário, porque ele elimina, né? Ele diminui ali muito o dano naquele integrante, né? Bom, a gente está aqui terminando o nosso bate-papo. Já acabou, passa rápido as histórias. Menina, eu tinha tanta história mais para contar. Vamos ter que marcar um segundo podcast, então, com Renata, para você contar as outras histórias. Renata, eu lhe agradeço bastante aí pelo seu tempo, por esse bate-papo rápido aí, para você contar essas histórias legais. Sempre uma proposta de não só se concentrar em trabalho, mas sim falar sobre a vida, falar sobre coisas engraçadas, demos algumas risadas e obrigado. Renata, como eu já falei, é da área de segurança do trabalho hoje, quer falar um pouquinho aí do seu... Você tem um canal, né? Aliás, tem um Instagram que tem um bom movimento interessante. Na verdade, eu comecei a atuar na rede social porque eu sou uma profissional que eu fiz assim, eu sou uma profissional fora da caixa, eu digo segurança fora da caixa. O que todo mundo faz, eu não sou todo mundo, não vou fazer o que todo mundo faz. Então, a gente tenta trazer justamente esse apoio. Eu quero que as pessoas me enxerguem ali como exemplo e não como um fiscal, meramente um fiscal que se afaste das pessoas. Então, eu trago treinamentos, né? A gente já fez treinamentos com gamificação, a gente pega a caixa de som, então faz coisas bem interessantes na obra. E aí eu comecei a atuar na rede social e falei assim, eu preciso trazer a segurança de uma forma diferente. Como é que eu vou fazer isso? Porque é muito pesado. Como é que eu vou evidenciar, mostrar os acidentes, mas de uma forma diferente, uma forma muito mais educativa. E divertida. E aí eu aprendi a utilizar hoje a inteligência artificial, aí eu faço as músicas na inteligência artificial, e aí eu vou mostrando, né, vou educando através de música. Então, assim, foi algo que deu bastante certo, as pessoas gostam bastante e utilizam esses vídeos para treinamentos, né? Isso, acabam replicando, utilizando treinamento. Eu tenho uma amiga que mora no prédio e fala assim, Renata, eu estou aqui na reunião com 400 pessoas, está seu vídeo lá passando. Olha, eu falei assim, é bem legal que você conhece esse movimento que é muito mais preventivo, educativo. Aí eu aproveito, também falo não só segurança do trabalho, né? Aí eu fiz vídeo de desengasgo, aí eu fiz vídeo de se faltar freio no carro, aí eu fiz alguns vídeos de utilidade pública que dá muito certo. E qual é seu Instagram, então? Fala para o @Rearouca. @Rearouca. Arouca, A-R-O-U-C-A. E eu já vi que você faz dancinhas também, né? Lá eu já vi com seus amigos. A dança. Eu vi. Foi quando a gente ia, minha família, dançando. E aí o engraçado que eu começo a receber vídeos das pessoas que querem que eu faça, e vai assim, olha, quando a gente reunir a família, a gente vai fazer isso, porque eu que puxo, né? Bora todo mundo fazer. Aí o pessoal tá lá com vergonha, mas bora. Aí eu falei assim, aí teve um vídeo que eu fiz no Dia da Mulher, que eu peguei as mulheres da minha família. E aí eu coloquei, e esse vídeo de fato deu bastante visualização, né? Sei lá, uns 400 mil visualizações. Tá todo mundo famoso! Tá todo mundo famoso! Todo mundo, não, eu peguei de IA, peguei as fotos, transformei IA em vídeo e ficou todo mundo famoso. Você brinca muito com usa muito Eu uso IA, bastante. Né? Hoje eu uso bastante como uma ferramenta de trabalho, que me ajuda para diminuir muito, assim, faça o seu tempo trabalhar por você. Eu li esse livro e achei bem bacana. Então, assim, o tempo que eu tenho é muito precioso. Então,
O que é que eu posso otimizar aqui, fazer e utilizar a inteligência de uma maneira, a IA de uma maneira correta, né? inteligente. Não, e assim, você é uma ferramenta, não substitui o ser humano, mas Claro. crio assistentes de IA, você coloca foto, aí você começa a identificar o risco através das fotos, então ela é Legal. treinada para a segurança, né? Legal. Então isso é um produto que eu comprei e hoje já sei, aprendi a fazer Muito esses bom. assistentes, né? Muito bom. Então Vale eu a pena, vale a vale pena a pena, acompanhar vale a isso pena, lá com é. a Renata Arouca, R. Arouca. Não, R.E. Arouca. Arouca. Renata, Obrigada, Paulo. obrigado Tchau, pelo seu tchau, tchau, presente. tchau. Valeu, Tudo de pessoal. bom, Até a próxima, valeu. então. Tchau.